Olá, ouvintes do Café com Foca, sejam bem-vindos ao episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Marques e hoje vamos estar com a salinha do Miniono 25 anos para conhecer mais sobre eles, sua trajetória e sobre o evento. Sejam bem-vindos! Então, pessoal, apresentem-se, por favor, e falem um pouquinho do Miniono. Antes de tudo, eu acho que é importante falar que a salinha é a comissão organizadora. Salinha não é uma rapaziada que a gente achou aleatoriamente, eles são a comissão organizadora. Como de praxe, estou aqui com meu amigo Matheus Cerqueira. Oi, gente. Então... Oi, pessoal, eu sou a Beatriz Assimos, sou secretária-geral do Miniono 25 anos. Queria começar dizendo que é uma honra estar aqui, a gente aguardou muito por esse momento. E queria parabenizar vocês também, os podcasts desse ano estão incríveis e estou muito animada para ver como é que vai ser o restante da série. Oi, gente, eu sou o Matheus Mapa, sou estagiário acadêmico do Miniono 25 anos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, vocês estão fazendo um trabalho excelente. Estou muito ansioso para o Miniono esse ano, para conhecer vocês, delegados, conhecer como vai ser o nosso evento e estou muito empolgado para a gente ter logo o Miniono 25 anos. Oi, gente, meu nome é Mariane, eu sou estagiária de Projetos e Comunicações do Miniono 25 anos e é um prazer estar aqui, poder fofocar um pouquinho sobre o Miniono com vocês. Mas então, a comissão organizadora é formada por 4 pessoas. Tá faltando uma. Você pode falar pra mim? O Pedro, que é o estagiário administrativo, infelizmente ele não pôde vir, mas ele mandou um abraço e ele tá triste de não poder estar aqui. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Os ouvintes chamam Fockers? Eu chamo de Fockers, eu chamo ele de Fockers. É Fockers, eu posso chamar de Fockers. Cafés com Fockers. Então eu vou me referir aos nossos queridos ouvintes como Fockers, então. Mas sim, o Pedro, infelizmente, ele não pôde estar aqui, mas nós, estagiários da comissão, somos 4. E a comissão também é composta por outras 3 pessoas, que é a professora Raquel Gontijo, coordenadora do Miniono, e as 2 funcionárias da PUC, que é assistente administrativas, que é a Larissa e a Nadir. Então, gente, vocês já falaram seus nomes, seus cargos, mas eu queria que vocês contassem a trajetória de vocês no Miniono, qual é o primeiro, segundo, terceiro Miniono de vocês, e também o que o cargo de vocês faz. Então, o Miniono 25 anos é o meu terceiro Miniono. Meu primeiro Miniono foi o 23º Miniono em 2022, no qual eu atuei como diretor assistente do CSNU, que foi sobre as tensões entre a Rússia e a Ucrânia. E foi bem divertido esse comitê, porque o projeto veio, inclusive, antes da guerra, né, eclodir, então foi uma coisa meio, que coisa. Então tá, temos guerra. Aí no ano seguinte, eu resolvi voltar como diretor, porque eu me apaixonei completamente pelo projeto. Voltei com a OMC, que eu falei sobre as práticas de concentração de mercado na indústria de jogos eletrônicos, que é um tema que eu gosto bastante e que eu fiquei muito feliz junto da minha equipe de poder tornar realidade no ano passado. E, mais uma vez, me apaixonei ainda mais pelo Miniono e falei, eu preciso participar de novo, eu preciso contribuir mais com esse projeto que eu tanto amo. E aí, nesse ano, eu venho como estagiário acadêmico. A minha função, são várias funções, né? Mas basicamente os materiais que vocês recebem, os dossiês, os guias de estudo, guias de regras, todos passam pela minha correção, pela nossa correção, pela nossa orientação. A gente ajuda os meninos a fazer os projetos dos comitês, a orientar eles, a gente ajuda assim, todo mundo da salinha a selecionar a equipe, a treinar os meninos para o dia de simulação, para eles moderarem direitinho, para nada de errado acontecer, dentre outras coisas, muitas outras coisas. A minha história do Miniono começou, na verdade, antes do Miniono me conhecer, assim, desde o ensino médio, na verdade, desde o 9º ano, eu já sabia que Miniono existia e foi simulando que eu descobri que eu queria fazer relações internacionais. Infelizmente, não tive oportunidade de participar do Miniono, mas eu entrei na PUC sabendo que eu queria participar do Miniono pelo menos uma vez. Eu entrei no Miniono de 2021, então esse é meu 4º Miniono. Foi um Miniono online, eu entrei no comitê de logística como diretora assistente. Foi uma logística muito diferente da logística que a gente conhece no presencial. Basicamente, eu virei especialista em Microsoft Teams. Sim, se precisarem de ajuda, pode me chamar. Eu sei mexer. Mas aí eu gostei tanto da experiência, né? Na logística a gente tem a oportunidade de ver muito abrangentemente como é o projeto mesmo online. E eu não podia deixar de voltar no ano seguinte. Decidi voltar como comitê interno. Dessa vez fui assistente do CCO, que foi um comitê muito diferente. Acho que todo mundo escuta histórias do CCO. Foi sobre a Guerra do Paraguai e era uma sala guerreando contra a outra. Os meninos adoraram, foi incrível, assim. Tem gente hoje na equipe do Miniono
que foi delegado meu lá no CCL, então foi muito bacana. E aí, eu resolvi voltar no ano seguinte como diretora de comitê, que foi eu fiz a OTAN, sobre a implementação de agenda de mulheres, paz e segurança, que é um tema que eu tenho muito carinho, que virou o tema do meu TCC também, então tá tudo interligado. E foi assim, realização de um sonho, foi muito natural voltar, dessa vez tentando uma comissão organizadora. Estou muito feliz de estar aqui. E a minha função, né, a gente compartilha a função acadêmica, basicamente, de correção, de seleção de equipe, de acompanhamento dos comitês mesmo, mas o SG também, ele tem uma representação institucional, então todo contato com parceiros, dentro e fora da PUC, com as escolas, fica um pouco mais na minha alçada, mas na salinha meio que a gente compartilha muitas das funções, então acaba que essa divisão é muito mais na teoria do que na prática. Assim. Bom, o meu não é nada romântico. Eu entrei no curso no segundo semestre de 2021, e aí abriram o edital para voluntário, eu falei, vou não, feriado. 2022, falei, vou não, feriado. Aí, 2023, falei, poxa, tenho que formar, né, fazendo Miniono. Entrei como diretora assistente do comitê OSCE, que é de tráfico humano na Europa. E tava assim, nossa, última vez que eu vou fazer esse Miniono. Feriado, eu amo feriado, sabe? Semana das Crianças, eu adoro dormir. Mas aí eu gostei. Gostei até demais. O meu comitê foi muito querido, os delegados foram muito queridos. Tem alguns que estão aqui no curso agora. Fico muito feliz. Estão no Miniono. E, assim, eu me emocionei muito com eles, porque durante o meu ensino médio eu não tive a oportunidade de participar do Miniono, porque na minha escola nem sabia que era a simulação das Nações Unidas. Então, quando eu vejo, tipo, vocês, delegados, tão engajados, eu fico tão feliz, porque eu não tive essa oportunidade, eu fico muito feliz com quem tenha. Então, eu falei assim, vou tentar esse trem aí de projetos de comunicação, eu sou meio comunicativa, porém eu sou muito tímida. Mas aí fui lá, tentei, cheguei na entrevista e falei, olha, eu falei que eu nunca mais ia voltar no Miniono. Vocês vão ouvir isso, porque eu falei com muita força que eu nunca mais. Mas assim, se vocês quiserem me passar, eu vou voltar. Mas assim, minha entrevista foi melhor do que isso, claro. E é assim que tem que fazer. Mas eu fui muito sincera, realmente, porque quando eu entrei na graduação, o Miniono era só uma coisa no feriado pra mim. E hoje é uma coisa que eu gosto muito, eu adoro o Miniono, eu amo ele. E aí eu entrei no cargo de projetos de comunicação, que basicamente eu cuido das redes sociais, que todo mundo já deve ter visto. E também cuido um pouquinho do Cine. Os Cine são meus filhos, assim, por parte. Mas, basicamente, isso. O meu trabalho é o trabalho mais visual que todo mundo vê. Sente falta do feriado? Sinto falta do feriado. Mas tá tudo bem. Vai ser um feriado lindo do mesmo jeito. Só não vai ter minha soneca. Inclusive, no último episódio, eu comentei de como que, basicamente, da minha história com o Miniono, né? E da primeira vez que eu ouvi falar do Miniono, falaram, opa, Matheus, entre o Miniono. E Beatriz, que foi a pessoa que falou, entra o Miniono, só vai. Foi bem ameaça, sim, né? Foi bem ameaçador. Ela ameaça todo mundo. Eu te ameacei. Ela me ameaçou. Tem que entrar no Miniono, assim. Eu acho que a Mari é um excelente exemplo de a pessoa não dá muito pelo Miniono, isso falando de equipe, mas eu acho que também se aplica para delegados. Que a pessoa não dá muito, eu vou perder o meu feriado. Mas chega, se apaixona pelo negócio, sabe? A gente está aqui por 4 dias, no caso da equipe por um ano inteiro, envolvidos em uma coisa que é maior que a gente. Isso dá um senso de pertencimento muito bizarro e muito gostoso. Então que bom que você entrou no Miniono, Matheus. Obrigada por me escutar, Mariane também. Mas, pessoal, vocês podem contar pra gente, porque, assim, se nós, diretores assistentes, temos trabalho, e nossos diretores têm trabalho, vocês têm muito trabalho. Muito. Mas, gente, compensa, tudo compensa. Vocês podem contar pra gente como tem sido, como tem sido o processo de construção dessa edição do Miniono? Principalmente porque é uma edição comemorativa, são 25 anos. Como você falou, é uma edição comemorativa e eu acho que isso ditou muito do nosso trabalho desde o início, assim. Existe um peso, uma responsabilidade muito grande de comemorar e honrar esses últimos 24 anos que a gente está tentando realmente trazer para essa edição. O nosso trabalho começa em novembro,
Então, assim que a gente bate o martelinho, encerrando uma edição, já começa o trabalho de outro. Nós, da comissão organizadora, nós somos as primeiras pessoas de uma nova edição, então é como se fosse um cenário muito novo, então a gente tem toda a responsabilidade, claro, com a professora Raquel, com a Larissa, com a Nadir, mas de pensar com muito cuidado quais serão os comitês, quem serão as pessoas à frente dos comitês, e sempre tendo em mente, em primeiro lugar, a experiência dos delegados. Eu acho que isso a gente tentou pautar desde o início, pensar no que os delegados mais iam gostar, e também, ao mesmo tempo, tentando casar com essa ideia de honrar o que já foi vivido, assim. Acho que os meninos podem falar até um pouquinho mais sobre isso. Olha, eu senti que desde o começo, igual a Bia falou, por ser uma edição de 25 anos, era uma responsabilidade muito grande. E a gente tinha que entregar um trabalho bem feito, um trabalho, assim, excelente mesmo. Porque, né, a gente, justamente por estar comemorando um legado tão bonito quanto o do Miniono, a gente tinha que realmente honrar aquilo que a gente construiu, que todos os diversos alunos de Relações Internacionais aqui da PUC construíram. Então, eu senti essa responsabilidade muito grande. E eu também senti que foi bem desafiador nesse sentido. Porque confesso que foi diferente do que eu imaginava, mas foi diferente positivamente, porque me desafiou, me fez crescer muito como pessoa. Me fez assim, ver o Miniono de uma outra perspectiva. Porque enquanto diretor eu tinha uma perspectiva, enquanto comissão organizadora eu adquiri outra perspectiva, né? Eu acho que tem muito isso também de estar do outro lado. Então foi muito, muito interessante para mim como pessoa e para mim como profissional. Isso aí, gente. E aí, eu acho que, assim, é muito especial mesmo. 25 anos é um peso, porque, assim, são 25 anos que dá certo. Assim, 24 edições deram certo, essa também vai dar. Mas, assim, 25 anos que dá certo, 25 anos que a gente consegue alunos para vir. Então, acho um evento muito especial, porque, pelo menos no meu ensino médio, eu não tinha colegas que tinham essa iniciativa, igual os delegados que vêm. Então, eu gosto muito dessa parte da gente conseguir manter vivo e alimentar. Tanto que a gente se tornou o maior projeto de simulação da América Latina. Então, assim, a gente vê que tem gente querendo falar sobre. A gente vê que tem espaço sobre isso. Então, eu espero que continue por mais 5, 10, 15, 20 anos. E, sei lá, Miniono 50 anos me convidem. Vida longa, Miniono. Vida longa. Então, eu quero puxar bastante do que o Mapa falou. Falou que foi um processo de engrandecimento pessoal, assim. Eu queria saber de vocês qual foi a principal descoberta, aprendizado que vocês tiveram na vida de vocês durante esse processo da salinha, durante esse processo todo do Miniono, da construção dele. Eu sou uma pessoa muito expressiva e eu aprendi não ser tão expressiva. É porque a gente lida com pessoas. Lidar com pessoas é uma situação bem delicada. E a gente não quer magoar ninguém, porque a gente ama muito o projeto, a gente quer que as pessoas amem também. Então, acho que a comunicação, conseguir conversar com pessoas que não têm o mesmo pensamento, sabe? E é uma coisa que os delegados também têm que fazer muito. Quando aparece uma delegação que não tem nada a ver com a sua, você tem que respirar e lidar com isso. Seguindo um pouco assim o que você falou, eu acho que talvez um pouco mais emotivo do que esse aspecto, mas de lidar com pessoas muito diferentes e entender que cada um tem seu motivo de estar no Miniono. Tanto o delegado, quanto o professor, quanto nós, quanto vocês, o restante da equipe, é entender o que motiva cada um, a estar aqui. Isso foi um exercício que a gente fez ao longo do ano o tempo inteiro, de, enfim, entender quais são as dificuldades das motivações das pessoas participarem do Miniono. Alguns participam, no caso de delegados, por exemplo, por diversão. Outros porque vale nota na escola, outros porque genuinamente gostam muito, é tipo o evento do ano. Esse eu acho que é um pouco o meu caso. A gente até brinca que o Miniono é nosso segundo carnaval, é nosso carnaval do segundo semestre. Então eu acho que é entender isso e perceber o quão bonito isso é. Imagina, são 1.500 pessoas, quase 1.500 pessoas aqui num feriado, fingindo que é diplomata, sabe? Mas tendo um propósito em comum, e eu acho que isso é muito mágico. Eu até arrepio só de falar, porque eu acho que essa é a maior potencialidade que o Miniono tem. E eu já tinha noções disso antes de entrar na comissão, mas vendo isso da posição que eu tô hoje, é, assim, assustador, mas muito legal. A capacidade que tem de mover pessoas e mover multidões. Gente, são 25 anos. Quantas pessoas já participaram de um projeto assim? É bem bacana.
Para mim, igual a Mari falou e a Beatriz também, eu acho que a principal coisa que eu aprendi mais sobre relações interpessoais. Lidar com pessoas, conhecer pessoas, como me comunicar com pessoas, saber que com determinadas pessoas eu preciso me comunicar de certa forma, com outras de outra forma. E quando eu fui diretor, no ano passado, eu fiquei completamente assim, vou ser sincero, chegou no dia eu falei assim, ok, eu tenho uma equipe e eu tenho que comandar essa equipe de 7 pessoas. Aí, nesse ano, a gente chega 180 pessoas. É uma responsabilidade muito grande, a gente gerenciar tudo isso, mas também é uma oportunidade de crescimento muito grande, porque eu nunca tive uma oportunidade, uma experiência assim na minha vida. Eu já trabalhei com outras coisas, mas nunca nessa escala, nesse escopo, lidando com tantas pessoas diferentes, com tantas motivações diferentes, como a Bia disse. Então, é um desafio, mas é um desafio que, assim, faz a gente crescer de uma maneira que a gente não espera quando a gente entra. Eu acho que casa muito com o que a Bianca falou no nosso último episódio, né? Aquela questão de é uma família e, ao mesmo tempo, também você tem uma primeira, principalmente para quem está na faculdade, uma primeira experiência profissional que te prepara, de certa forma, para o ambiente que você vai ter que lidar no mercado de trabalho. Porque é aquela coisa, gestão de pessoas, e trabalhar com pessoas dá trabalho, gente, dá muito trabalho. Mas, novamente, é aquela questão. Dá trabalho, dá muito trabalho. Qual tem sido ou qual foi a maior dificuldade de vocês na construção desse Miniono 25 anos? Eu acho que um dos maiores desafios é essa questão de legado. Muitos passaram antes da gente e essa comparação de trabalho. Qual edição foi melhor? Qual edição teve um discurso melhor? Teve uma camisa melhor? Teve uma bolsa melhor? Então, assim, tem muita coisa que não tá só nas nossas mãos, mas parece que tá, sabe? E as pessoas acham, que a gente não tá tentando o suficiente, mas a gente faz o máximo possível para fazer uma edição linda e memorável. Eu acho que é esse o desafio, não sei. Eu concordo muito com a Mari. Eu concordo muito com ela. É isso aí. Mas acho que talvez partindo um pouco de uma experiência um pouco mais pessoal, eu olho para os SGs que vieram antes de mim com muito peso, assim. Porque são pessoas que eu admiro muito. E alguns eu tive o privilégio de conhecer e eles ainda estão na graduação, mas outros eu vejo, meu Deus, essas pessoas, elas são muito incríveis e eu vou estar no mesmo lugar que elas, eu tô no mesmo lugar que elas. Gabriel Pimenta, gente, ele vai estar aqui, ele vai ver o meu discurso, sabe? Pra quem não sabe, Gabriel Pimenta, ele vai fazer a abertura. Quem que é Gabriel Pimenta? Gabriel Pimenta, ele foi o secretário-geral da 10ª edição e ele foi professor aqui do departamento por muito tempo, assim. E aí, recentemente, acho que no último concurso para diplomata, ele passou. Ele estava se dedicando isso há bastante tempo, conciliando com mestrado, doutorado. E hoje ele está lá no Itamaraty, vivendo a vida dos sonhos de metade de nós, assim. E ele é uma pessoa que é um grande exemplo, assim, para mim, até pessoalmente. Eu estou muito feliz dele poder vir. Eu quero cumprimentá-lo com um abraço. Ou seja, já sabemos quem vai ser a inspiração dela, né? Talvez. Mas eu acho que vem muito disso de não peso, mas é uma pressão. Acaba sendo dos que vieram antes de nós, assim. Ao mesmo tempo que é um momento de muito orgulho e é uma honra, ao mesmo tempo eu fico, será que está sendo bom o suficiente? Mas eu acho que a gente está um pouco com a consciência tranquila quanto a isso. Eu acho que a gente está fazendo o que a gente pode e acho que a gente está fazendo muito bem. Eu acho que pra mim, assim, perpassa muito também do que vocês já falaram. Pra mim, eu sempre sentia dentro da minha cabeça aquela sensação, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou sendo bom o suficiente? Será que eu estou honrando o legado do meu cargo, honrando o legado do evento, fazendo o que tem que ser feito? Eu estou dando o meu melhor para o evento dar certo? Eu estou sendo uma boa pessoa, tanto para quem trabalha comigo todo dia, quanto para as pessoas da equipe? Estou servindo bem as pessoas? Porque o nosso trabalho é basicamente de atendimento ao público, se você for ver. Então, a preocupação que a gente tem é muito dessa, de a gente estar realmente cumprindo o que as pessoas pedem pra gente, porque pedem muitas coisas pra gente, né? Então, é muito sobre também conciliar isso, de ter essa empatia mesmo por uma equipe tão grande, entender a situação de cada um, tentar conciliar cada um, como que cada um trabalha, como que cada um funciona, a personalidade de cada um.
foi tudo um grande desafio, mas com certeza foi esse negócio do legado, do que veio antes de mim, das pessoas incríveis que foram antes de mim no meu cargo. E realmente se eu estou fazendo um bom trabalho, se eu estou sendo suficiente. Então, gente, os comitês do Miniono têm temáticas muito diferentes, muito diversas. Mas, ainda assim, existem temas que vão passar em todos. Não tem como você falar de praticamente todos os comitês sem falar de direitos humanos, sem falar de mudanças climáticas. Então, para vocês, quais são os principais temas que vão ser levantados pelos delegados dentro dos debates, não importando o tema do comitê? Olha, aproveitando o excelente gancho que você acabou de nos dar aqui, para falar do Miniono Plural. O Miniono Plural, esse ano, ele está falando sobre direitos das mulheres, né, ao redor do mundo. Acho que o tema oficial é Cruzando as Fronteiras para os Direitos das Mulheres. E ele convida que os delegados abordem isso, todas as questões relacionadas a gênero, dentro do contexto do próprio comitê. Então, a gente tem um comitê, por exemplo, de segurança, que fala de conflito. Dá para tratar das questões de gênero. Meu comitê foi sobre isso. Mas mulheres também fazem guerra, velho, e lutam muito pela paz. Mas tem comitês, por exemplo, de meio ambiente, que tem um recorte de gênero, comitês sobre cultura, tem um recorte de gênero. Então, acho que o Miniono Plural traz esse ano muito essa interseccionalidade que é muito importante de se ter na hora de falar sobre relações internacionais, principalmente. E em RI, os assuntos eles não são isolados uns dos outros. Então, temos que falar de recortes sociais, por exemplo, na hora que a gente fala de segurança internacional. A gente precisa falar de questão de PCDs quando a gente está falando de mudança climática. E eu acho que o Miniono Plural, esse ano, né, com o contexto de gênero, traz esse espaço de falar sobre isso. Não tratar como é uma discussão à parte. Vamos separar um momento para a gente falar sobre isso, mas vai ficar recluso naquele momento. Eu acho que a proposta é ser um pouco mais integrado. A gente veio com essa proposta esse ano, né, de integrar mais aos temas do comitê. E não ficar, essa é a cota que a gente vai falar sobre gênero, essa é a cota que a gente vai falar sobre raça e etnia, essa é a cota que a gente vai falar sobre sexualidade. É um convite para abordar em todos os meios e em todos os assuntos, assim. Então, Pessoal, como um projeto extensionista, o Miniono, ele realmente, a proposta é engajar com a comunidade de fora da universidade. De que forma vocês, enquanto secretariado, acham que o Miniono contribui para a formação dos delegados, para as escolas, para a comunidade, né? Eu digo, para realmente as pessoas que estão ali fora. Olha, eu acho que totalmente. O Miniono, ele... Basicamente, o Miniono, como modelo de simulação, ele tem um poder, assim... avassalador nesse sentido, porque eu posso dar o meu exemplo pessoal, porque eu simulava muito, não cheguei a vir no Miniono, mas eu simulava muito na época da minha adolescência, e modelos de simulação fazem a gente abrir a nossa cabeça para problemáticas do mundo que a gente não tinha nem ideia que existiam. Contextos que existem, regiões que existem, conhecer pessoas, e modelos de simulação me fizeram escolher relações internacionais, me fizeram me conhecer mais como pessoa. Então, o Miniono tem essa capacidade muito, muito forte. Isso eu fico muito feliz também, por exemplo, que tem, por exemplo, delegados do meu comitê do ano passado que hoje são alunos aqui de Relações Internacionais. Então, ele tem esse poder transformador, ele tem esse poder de chamar as pessoas, de despertar interesse nas pessoas, enfim, das pessoas entenderem, se descobrirem e, enfim, seguirem a trajetória delas. Eu acho que é muito isso. Eu acho também que é uma coisa muito boa que a gente faz, iniciativa, a gente tem isenção para alguns alunos, porque a gente entende que nem todo mundo tem condição, assim, porque não é prioridade, né? Falar sobre o mundo, a gente entende isso, é totalmente respeitável. Então, a gente dedica parte das inscrições para isenção e a gente também busca em alguns projetos em escola. Esse ano foi muito legal, a gente participou da Semana da Juventude, né, aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e a gente teve o contato com a escola pública e com alunos ótimos, assim, excelentes. E a gente sempre manda material mesmo nosso para poderem fazer simulação nas escolas. Então, a gente está super adepto a ajudar o mundo a debater. A gente quer que pautas sejam debatidas, que as pessoas entendam que coisas acontecem e que a gente tem voz para ajudar essas coisas a melhorarem. Seguindo um pouco dessa questão da voz, né, que você falou, Mari, eu acho que a maior potência do Miniono é colocar a juventude brasileira, né, acima de tudo, em uma posição
de poder, mesmo que seja uma simulação, os meninos eles conseguem experienciar como é estar, né, num papel de tomador de decisão. E pela experiência, assim, coisas que a gente vê, isso abre um leque de oportunidades, assim, é entender que a gente tem voz, sim, a gente pode não estar lá na ONU de verdade, a gente não está lá na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas a gente consegue sim ter impacto na nossa realidade micro. A gente vê muitos exemplos assim de pessoas que descobrem causas sociais, por exemplo, e se engajam localmente na comunidade delas. Eu acho que o Minhono mostra que isso é possível. Mostra para a juventude, e tem mostrado há 25 anos, que a voz dessa juventude merece ser ouvida. E não só merece, mas a gente também precisa lutar para que a nossa voz seja ouvida. Eu acho que o Minhono é muito sobre isso. Acho que as últimas edições, principalmente, né, quando a gente vê os lemas, é muito sobre isso, sobre o papel da juventude na transformação do mundo que a gente quer. Então, o Minhono é muito potente nesse sentido. Eu acho que é uma das maiores forças que ele tem. Então, gente, eu queria que vocês dessem uma dica para os delegados que estão se preparando para o Minhono. Uma dica, assim, bem... Não precisa ser nada muito específico, mas... algo que vocês queriam mandar de mensagem para eles. Aproveitem muito o dia de Minhono. É uma experiência que vocês não vão ter igual na vida de vocês. Vocês estão numa época da vida muito boa. Às vezes é muito divertido vir e conhecer pessoas do Brasil todo. Então é uma experiência realmente única. Não fiquem tímidos. Aproveitem o Minhono, falem, participem. A gente aqui no Minhono é muito aberto para todos os tipos de pessoas. Então se sinta acolhido, porque nós estamos aqui para acolher vocês. Então, aproveitem mesmo o Minhono, participem, debatam, façam o maior uso que vocês possam fazer dos dias que vocês vão passar aqui, porque eu tenho certeza que é uma memória que vocês vão guardar para o resto da vida. E lembre que o Minhono não é uma competição. Eu acho que é uma excelente simulação para você começar essa vida de simulações da ONU, porque a gente recebe muitas pessoas muito diferentes. Então, é o momento de você ficar tranquilo. Se deu para estudar muito, ótimo. Se não deu para estudar muito, não se preocupe. Só aproveita, venha de coração aberto. A gente vê muitos delegados se transformando assim do primeiro para o último dia. Alguns chegam muito tímidos, muito fechados, e aí no último dia, sim, completamente engajados. Então é mágico ver como os meninos se transformam, justamente por ser um ambiente muito seguro. Então aproveitem este ambiente maravilhoso que a gente tenta arduamente construir e vivam o máximo que vocês puderem, porque não volta. Não volta. Eu acho que todo mundo aqui gostaria de ser delegado do Minhono e não volta. Então aproveitem o privilégio que vocês estão tendo. Eu acho também, façam amizades. São pessoas diferentes realidades, diferentes estados. É uma ótima oportunidade, sei lá, de conhecer um amigo novo, alguma escola nova também. E, igual, leiam o material que a galera fez, porque os diretores têm muito trabalho. Esses dois aqui têm muito trabalho. Então, todo o comitê tem o seu próprio material, tem um site. Acesse o Instagram deles também, tem posts muito legais. E, sugestão, façam vlogs. É ótimo ter memória. E eu sei que muitas pessoas fazem, né, os vlogzinhos, um dia de Minhono, e eu gosto muito de assistir. Esse é mais pra mim do que pro resto. A gente concorda. Sim. E, pessoal, quais sugestões vocês dariam para os delegados que gostariam de participar do Minhono ou de outras simulações, mas como comissão organizadora? Eu acho que essa pergunta é muito de simulações no geral e não especificamente do Minhono. Se você quer participar da construção do Minhono, venha para o curso de Relações Internacionais da PUC, como a Mari falou, mas eu acho que uma parte muito importante de organização de simulação é uma tecla que a gente até já bateu aqui, que é entender as diferentes motivações que as pessoas estão participando. E isso é muito sensível e é muito importante ter muita clareza na hora de lidar com a equipe, na hora de lidar com delegados. E também é um momento de muita felicidade, mas pode ser um momento de muita aflição também. Então, sempre tenha em mente que o porquê que você está ali. Não é um trabalho fácil organizar uma simulação. Definitivamente dá muito trabalho, mas se a gente manter, né, a ideia, isso que a gente tentou fazer muito ao longo do ano, de sempre pensar no porquê que a gente está fazendo isso, o propósito e para quem que a gente está fazendo, deixa tudo muito mais fácil. Então, se você está aí tentando organizar uma simulação, tá esquentando a cabeça, pensa que nos dias vai valer muito a pena, porque
você vê os meninos debatendo sobre um tema, assim, não tem preço. E ver todo mundo muito feliz e muito animado depois no final, e com a certeza de que, tipo, o trabalho foi muito bem feito e com a cabeça tranquila que tudo que foi entregue é de excelência, vale muito a pena no final. Então, gente, vocês já participaram de vários outros Minionos. E eu queria muito que vocês contassem uma história memorável e engraçada sobre outros dias de simulação. Então, primeiro uma história engraçada que aconteceu com a gente quando a gente estava montando o nosso comitê no ano passado, lá na UMC, no auditório. A gente pegou o computador e falou, vamos escutar uma musiquinha aqui enquanto a gente faz as coisas, né? Vamos escutar uma música ajuda a gente, né, a espairecer. Aí uma assistente minha assumiu o controle e falou, beleza. Aí colocou a Adele bem alto pra tocar. Deu pra escutar no jardim, eu inclusive no 43 acho que dava pra escutar. Porque aconteceu, mas assim, deu tudo certo, decoramos muito bonito o comitê, e é isso aí. Vocês ganharam uma linda mensagem da Ganhamos uma linda mensagem no WhatsApp, entendeu? Eu estava preocupada com a nossa audição, inclusive, achei muito delicada a mensagem. E é isso. E uma história emocionante pra mim foi com os delegados no final do comitê, assim, vindo conversar comigo, vindo conversar com a minha equipe, falando, tipo, nossa, esse comitê seu mudou a minha vida. Eu não sabia que dava pra falar sobre isso. Eu não sabia que dava. Isso pra mim foi assim, ok, tudo fez sentido agora, é isso aqui. Eu percebi que nosso comitê, nosso trabalho, realmente influenciou e mudou vidas. Isso pra mim fez tudo valer a pena e ali eu entendi. Então é isso. Então é por isso que as pessoas são tão apaixonadas por esse evento. Porque eu já gostava muito do Miniono. Mas ali virou a chave, tipo, é isso. É o poder de mudar a vida das pessoas. A gente estava em comitê de auditório ano passado, né, o meu comitê. E aí, na hora do almoço, a gente juntou, assim, para comprar uma pizza. Só que aí deu um problema com o cartão na hora de pagar. E aí, alguém da minha equipe foi até lá resolver o problema. Só que aí esqueceu o cartão, alguma coisa assim, e eu tive que correr atrás dessa pessoa. Quando eu fui correr, eu tropecei na barra da minha calça e eu, tipo, voei 2 metros pra frente e me ralei inteira. Tanto que nas fotos do encerramento do Miniono eu tô cheia de, tipo, band-aid, tô em foto na enfermaria, porque eu tenho cicatriz até hoje. Marcas de Miniono. Marcas de Miniono, literalmente machucados físicos, sabe? Mas foi uma história muito engraçada. E aí tava o Bruno lá, que hoje é diretor da GNU, e ele só parou assim ali. Beatriz, você tá bem? E eu, tipo, morrendo de rir no chão. Foi muito bom. Eu acho que o encerramento é uma história engraçada também. Que, né, no final do Miniono, toda a equipe se junta pra, né, fazer discursos finais, encerrar a simulação entre a gente, uma coisa mais intimista. E todo mundo chorou muito. Tava todo mundo extremamente emocionado. E aí o Matheus, com as grandes habilidades de fotógrafo dele, tirou foto de todo mundo chorando. E aí ficou muito parecendo, sabe, um culto religioso, assim, todo mundo, tipo, dando o seu testemunho. Ficou muito engraçado as fotos, porque, tipo, é no Miniono, sabe? Não tem super nada a ver. Mas eu acho que é porque é tanto trabalho, que aí chega no final, sai um peso, assim. Acho que por isso que a galera se emocionou muito ano passado. Tem fotos incríveis nossas chorando, inclusive. Pra mim, não sei, o meu comitê era um tema meio sério, né, tráfico humano, a gente não podia brincar muito. Então, eu lembro que antes, quando tá todo mundo chegando, todo mundo colocava música tema, sabe, do comitê, mas o meu não tem música tema. Eu botei Taylor Swift. Porque eu tava muito ansiosa pro show, né, que eu ia em novembro. E aí eu lembro que um tanto de delegada também ia. E aí a gente ficou, papo de meninas, uhul. E eu acho que no final foi emocionante no meu comitê, porque a gente ficou todo mundo conversando entre si, que eles queriam saber o que fazer na faculdade, perguntavam do curso. E tinha os bilhetinhos, e eu recebi bilhetinhos tão queridos. Tinha um aluno que ele até hoje, ele era da delegação da Espanha. Oi, Espanha. Mas ele foi muito querido comigo, deixou um bilhetinho e eu fiquei assim, alguém vai lembrar de mim no futuro. Então, acho que é isso. Então, agora nós vamos para a minha parte favorita desse podcast, ping-pong, bate-bola, jogo rápido. Eu falei pra vocês responderem a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Um livro, por favor. Harry Potter, Cálice de Fogo. Ender's Game. One Piece. Um filme que te marcou. Orgulho e Preconceito. Jogos Vorazes em Chamas. Vidas ao Vento.
Um lugar que gostaria de visitar. Itália. Na minha entrevista do preview, eu falei Coreia do Norte, eu fui muito zoada, então eu vou falar só China. Japão, 1000 vezes. Uma inspiração dentro ou fora do campo de relações internacionais? Gabriel Pimenta. Acho que... Gosto muito da Irene Vida Gala. Gosto muito dela. Incrível. Muito bom. Ah, meus amigos, meu pai, minha mãe, as pessoas que eu convivo. Um homem querido. A Nadir. Anadi, você é muito nossa inspiração, nós te amamos. E, por fim, eu queria que vocês mandassem uma rápida mensagem do coração de vocês para os delegados. Até dia 12. Até dia 12! Pessoal, a gente tá construindo essa edição com muito carinho pra vocês. A gente tá literalmente dando nosso suor, nosso sangue. A gente já aqui com todas as histórias de tombos e capotes. Então eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês se divirtam, eu espero que vocês saiam daqui amando muito o Minion, no tanto que a gente ama. E que vocês tenham uma experiência incrível. E é isso, gente. Falou tudo. Até dia 12. Então, gente, esse foi o nosso episódio. Muito obrigado por participar do nosso podcast. Foi incrível a participação de vocês. E sempre bom falar, vocês são uma inspiração para muita gente. Esse foi mais um episódio do Café com Foca. E até a próxima. Tchau, tchau.